noite, povo de Deus. Vamos lá. Meu nome é Alex Calado, para quem não me conhece. Eu tenho 36 anos, já faço parte desse ministério há um tempão. Sou casado com a mulher mais linda que está dentro dessa igreja, que é a Nívia. Espero que ela me ache um homem mais lindo também, né? Muito bem. E sou pai do filho Henrique, que está lá dentro, lá, comportado. Também espero eu, né? Que ele seja comportado. Vamos lá. Eu quero que você já abra a sua Bíblia comigo em Efésios, no capítulo 3, versículo 7. Efésios 3, 7. Efésios, capítulo 3, versículo 7. Aliás, desculpa, versículo 14, tá? Versículo 7 de outra passagem. Versículo 14 em diante. Tá um pouquinho para frente. Por esta causa, dobro os joelhos em presença do Pai, ao qual deve a sua existência toda a família no céu e na terra, para que vos conceda, segundo o seu glorioso tesouro, que sejais poderosamente robustecidos pelo seu Espírito, em vista do crescimento do vosso homem interior. Que Cristo habite pela fé em vossos corações, arraigados e consolidados na caridade, a fim de que possais, com todos os cristãos, compreender qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, isto é, conhecer o amor de Cristo, que desafia todo conhecimento, e sejais cheios de toda a plenitude da graça de Deus. Aquele que pela virtude que opera em nós pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou entendemos. A Ele seja dada a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações da eternidade. Amém. São para nós palavras do Senhor. Graças a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para essa palavra que é vida para nós hoje. Meus irmãos, sabem que dia é hoje? É o dia de recebermos a graça de Deus. É o dia que o Senhor vai nos encontrar e vai transbordar em nós a sua graça. Sim, eu aqui olhando para vocês, aqui à frente, Deus confirma no meu coração um sentimento que eu tenho de que realmente é muito bom estar aqui. Como é agradável estar aqui nesse grupo de oração. Como que é bom ser Agnus Dei, não é verdade, Lisângela? Como que é bom, né, Léo? Ser Agnus Dei. Como que é bom estar aqui. Gente, é excelente. Eu respiro esse ar e me alegro muito com isso. É muito bom estar aqui nesse ambiente e que nos favorece para que nós possamos ser repletos de toda a graça de Deus. E é justamente esse o tema da nossa pregação, cheios de toda a graça de Deus, assim como nós lemos lá no versículo 18, a fim de que nós possamos entender, compreender qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus para conosco, para que nós possamos com isso estar repletos da graça de Deus. Sabe como que é bom estar envolvido nisso, estar repleto da graça de Deus, ter esse sentimento no coração, o sentimento de que eu estou no lugar certo, de que eu estou no lugar certo. Volta e meia eu fico relembrando que há alguns anos atrás, quando eu ainda era praticamente uma criança, pré-adolescente, um adolescente, eu tinha entre 12 e 13 anos de idade, ano de 1992, quando eu participei daquele primeiro retiro que o Agnus Dei fez, aqui do lado, aqui no Salão São Vicente de Palote. E volta e meia eu me pego lembrando e vejo como que Deus me ama. Eu lembro de alguns detalhes que aconteceram lá. Eu lembro que eu estava em um momento de joelhos, sabe, irmãos? E Deus falava muito comigo que este era o lugar que eu deveria estar. E eu louvo a Deus porque esse ministério desde muito cedo, Deus levantou esse ministério Agnus Dei para que ele pudesse cumprir com a sua vontade,
E a vontade de Deus para nós é que nós evangelizemos, é que a gente pregue, é que a gente fale de Deus para as pessoas, é que a gente leve Jesus para as pessoas. A vontade de Deus sobre esse ministério é que esse ministério seja um lugar onde possa aglutinar várias pessoas, para que a graça de Deus possa resplandecer e que essa graça de Deus possa também impregnar o nosso coração. Eu louvo a Deus porque desde muito cedo Deus coloca essa vocação para o Agnus Dei. Eu olho hoje para o Agnus Dei e eu vejo que nós temos sim cumprido com isso. Poderíamos fazer muito mais, poderíamos e deveríamos e faremos. E naquele momento em que alguém pregava e orava, eu lembro que eu fiquei de joelhos e a palavra caiu no meu coração, porque é isso que esse ministério faz: semear e semeia. E a palavra foi semeada no meu coração, germinou, brotou, e hoje eu posso falar que tem sim gerado frutos. Graças a Deus, um dos primeiros frutos, o fruto da perseverança. E todas as vezes em que eu começo a lembrar desse dia, que foi um dia decisivo na minha vida, meu coração ele bate mais forte, e às vezes eu começo até a querer me emocionar, porque eu começo a relembrar tudo aquilo. Como que é bom a gente estar envolvido na graça de Deus. Como que é bom conhecer Jesus. Quem fez o nosso último acampamento de primeira experiência, levanta a mão. Quem fez? Vocês sabem muito bem do que eu estou falando, não é verdade? Não é excelente esse sentimento de estar ali juntinho de Deus, de conhecer Ele, de saber que Deus está agindo em nós. Quando eu tive esse sentimento e senti Deus me amando de uma forma que eu jamais me senti amado, eu lembro que de uma forma ousada eu falei: Deus, se o Senhor me quer aqui, eu apontei para o ministério, eu falei: eu quero estar ali junto com eles. Então uma voz ressoou forte no meu coração, que fez tremer meu peito, e falou: vem. Meus irmãos, o que você tem esperado para firmar teu pé na caminhada? O que você tem esperado? Fala com Deus. Se for o caso, até desafie. Deus nos chama, vem. A graça é para nós. A graça é para nós. Eu louvo a Deus porque daquele momento em diante a história da minha vida foi impactada pelo Espírito Santo de Deus. Eu senti a graça de Deus transbordar em meu coração. E eu já não separo mais a minha vida de forma cronológica em anos, ou então eu não separo mais entre fases da minha vida, infância, adolescência, mas hoje eu separo a minha vida entre antes de Cristo e depois de Cristo, antes da graça e depois da graça de Deus. É assim que eu separo a minha vida: antes de Cristo, depois de Cristo. Irmãos, eu estou dando esse pequeno testemunho do dia em que eu conheci Jesus, para que eu mesmo possa relembrar como que é bom estar perto de Deus, para que eu mesmo possa relembrar como que é bom quando a gente clama por Deus e clama a graça de Deus, e Deus nos responde, e Deus fala conosco. E também quero, dando esse testemunho, convidar também a todos para que também façam isso, que também solicitem a Deus a sua misericórdia, para que o Senhor também possa vir trabalhando em nós, em nossas vidas. Ora, mas e o que é a graça de Deus? O que é estar cheio da graça de Deus? O que é a graça de Deus? A graça de Deus, ela é um favor de Deus para conosco. É um favor de Deus para conosco. E esse favor de Deus para conosco, ele é gratuito. E ele é imerecível. Nós não merecemos porque nós somos pecadores. Mas Deus, por sua infinita misericórdia e seu infinito amor para conosco, nos concede a sua graça e o seu amor. Olha, o que é a graça? A graça de Deus, meus irmãos, a graça de Deus é a ação do Espírito Santo em nós. É a ação do Espírito Santo de Deus em nós, que nos impulsiona, que nos levanta. Sabe, quando tudo parece que está perdido, é a graça de Deus, é a ação do Espírito Santo de Deus em nós, que nos dá esperança, que nos faz levantar novamente, que nos enche de força, que nos impulsiona, que nos dá o entusiasmo para continuar, para perseverar, para ir em frente. É a graça de Deus, é essa ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, em que nos leva ao encontro
do nosso objetivo, que é ser santos. O nosso grande objetivo é ser santos, não torcer para o Santos. Para o Palmeiras seria melhor, né? Escolher aí. O nosso grande objetivo é sermos santos. Ah, mas Alex, meu objetivo nesse ano na realidade era juntar dinheiro e comprar um carro, né? Tem gente aí que está enrolando a namorada faz um tempão. Ah, o meu objetivo é comprar uma casa, conseguir financiar e casar. Tem gente que já tem casa, mas não casa, né? Ah, o meu objetivo é casar. Não vou falar quem é, não, apenas vou dar aquele olhar acusativo assim, né? Então, é claro que nós devemos ter objetivos. Eu não estou falando que nós não devemos ter objetivos. É claro que nós devemos ter, até porque quem não tem objetivo na vida está perdendo a vida, mas está perdendo a vida por nada, né? Por vazio. Qual que é o meu objetivo? O objetivo agora, estou com a boca seca, eu vou beber um gole d'água, né? E agora, qual que é o seu objetivo? Ah, se eu sentir sede de novo, eu bebo outra água, né? Aí, começou a cair isso aqui. Nós devemos ter objetivos concretos, objetivos plausíveis, curto tempo, médio e longo prazo. Nós devemos ter. No entanto, nós não podemos esquecer de forma alguma do nosso maior objetivo. E esse maior objetivo é ir para o céu. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 19, nós lemos assim: Mateus, no capítulo 6, versículo 19: Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças corroem, onde os ladrões furtam e roubam. Ajuntai para vós tesouros no céu, onde não os consomem nem as traças, nem a ferrugem, e os ladrões não furtam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, lá também está o teu coração. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Podemos ter objetivos? Devemos ter objetivos. Podemos juntar riquezas? Podemos, por que não? Claro que nós podemos juntar riquezas. No entanto, meus irmãos, o nosso maior objetivo, sem sombra de dúvidas, é aquele tesouro incorruptível. É o tesouro incorruptível, em que a ferrugem e a traça não consome e o ladrão não rouba. O nosso maior objetivo, aquele que a gente deve amar mais, aquele que a gente põe no nosso coração, deve ser o céu. Sempre o céu. Esse é o nosso maior objetivo. É lá que nós devemos amar. Onde está o nosso tesouro, está o nosso coração. Quando nós estamos na Bíblia, o Padre fala assim: corações ao alto. Nós respondemos: o nosso coração está em Deus. Lá que deve estar o nosso coração. Sem perder foco, tendo objetivos, vivendo uma vida saudável como todo mundo, trabalhando como todo mundo, conquistando como todo mundo, só que com um foco maior no céu, na eternidade, porque é lá que se consome tudo. O que é uma vida de 98 anos perto da eternidade? Não é verdade? Sem a graça de Deus, sem a amizade de Deus. Uma vida sem a amizade de Deus, nada. É como diz aquela música, né? O que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Nós devemos sempre estar abertos à graça do Espírito Santo de Deus, para que o Espírito Santo de Deus possa estar agindo em nós, para que Ele mesmo nos ensine o que fazer, para que Ele mesmo nos dê o discernimento para onde nós devemos ir, para que o Espírito Santo de Deus esteja em nós. Lá em Mateus, não precisa pegar, mas em Mateus no capítulo 16, versículo 15, uma certa vez Jesus ele estava falando nessa passagem: o que os homens dizem de mim? Jesus perguntava para os seus discípulos. Então vários falaram algumas coisas e Pedro falou assim: Pedro, né, por obra do Espírito Santo, por inspiração divina, falou assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo.
Então Jesus olha para Pedro e rasga um elogio para Pedro, rasga aquele elogio para Pedro. Bendito és tu, Simão, Pedro, filho de Jonas, pois não foi a carne quem te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Que elogio que Jesus rasgou para Pedro, não é verdade? Viram só como que é bom a gente ter intimidade com Jesus? Deus nos inspira as coisas certas, Deus fala no nosso coração, e falou no coração de Pedro, e Pedro soltou aquilo, e Jesus fez um belo de um elogio. É bom ser elogiado, não é verdade? Quem gosta de ser elogiado aí? Eu gosto de ser elogiado, vou falar logo, gosto pra caramba. Eu sou analista de sistemas, sou desenvolvedor de software, e de vez em quando eu faço alguma coisa que vale a pena lá no nosso software, né? Algumas coisas bacanas. Aí o pessoal do suporte às vezes testa lá, olha e fala, poxa, ficou bom pra caramba, né, Ali? Ficou bom. Tem um colega lá, o Kelvin, ele sempre fala, pô, o Alex é o bicho. Aí eu tenho que ser humilde, né, pra baixar um pouco, eu falo, sou mesmo. Ah, mas foi difícil fazer? Cara, não é difícil, mas tem que ser bom. O cara para fazer isso tem que ser bom, não é qualquer um não, né? Assim, na humildade, né, que eu respondo, na humildade, é claro, né? É bom receber elogio. No último acampamento, teve uma menina que testemunhou aqui, eu esqueci o nome dela, e ela falou assim, o Ministério de Música é bom pra caramba, o pessoal é fera, né? Eu estava ali sentado perto do Márcio Chapolin, eu falei assim, é verdade, o pessoal é verdade, tem razão. Ela está falando a verdade, né? Nós somos bons mesmo. Não é que a gente é humilde, né? A gente tem que ter uma camiseta humilde assim, né? É bom receber elogio, é bom demais. Isso é muito fera. Veja bem, tudo que vem em nosso coração por inspiração do Espírito Santo vem de Deus, e nós precisamos estar abertos para que a graça de Deus esteja em nós, para que quando nós estamos transbordando, Deus fala através de nós, e ao mesmo tempo a gente tem que estar sempre muito atento para não cair, para não fazer o contrário, porque logo na sequência Jesus começa a falar, o Filho do Homem vai sofrer constrangimento, será crucificado. Então logo Pedro já estava, né, cheio, já estava inflado com aquele elogio, né? Já estava assim se achando, quase igual eu, né? Fico de vez em quando. Então Jesus fala, afasta-te de mim, Satanás. Aliás, Pedro fala assim, Senhor, isso não vai te acontecer, né? Isso não vai te acontecer. E Jesus fala, afasta-te de mim, Satanás, porque os teus pensamentos não são de Deus, mas são da carne. Cara, que paulada Pedro recebeu logo em seguida, né? Era como se ele fosse um balão inflado, foi furado, foi embora. Jesus, é claro, com toda a caridade, deu essa bronca dele no meio de todo mundo, né? E Pedro teve que ouvir. Gente, quando Jesus fala, afasta-te de mim, Satanás, porque os teus pensamentos não são de Deus, mas são da carne. Ele está falando justamente isso. Afasta de mim tudo que não provém de Deus, tudo que vem da carne, os teus pensamentos vêm da carne, então afasta de mim. Irmãos, nós só podemos ter inspiração divina, falar do que vem de Deus, se nós estamos inseridos, imersos na graça de Deus. E ainda assim Pedro, estando ali do lado de Jesus, ainda acabou falando besteira, e Jesus o repreendeu na hora. Muitas vezes nós também precisamos da repreensão de Deus, que vem através, muitas vezes, de um amigo, que vem através de um conselho, muitas vezes, que a gente não quer ouvir. E isso nos ajuda a desinflar um pouco e também a discernir, poxa, é verdade. Quantas vezes na minha caminhada eu também não precisei de algum amigo que me furasse o balão para que eu pudesse pisar o pé no chão. Mesmo na minha coordenação durante esse ano, quantas vezes eu não precisei de um ombro amigo que chegasse e me falasse, Alex, será que não seria mais para cá? Será que eu precisei ouvir, refletir e falar, poxa, é verdade, baixa um pouquinho, vamos por aqui. Irmãos, é bom estar aqui, porque aqui nós temos amigos que são amigos de Deus, e através desses amigos que são amigos de Deus, Deus fala conosco e nos repreende através deles, através de uma pregação, através de alguém que chega e conversa com a gente. É bom estar aqui, é bom estarmos juntos,
reunidos na casa do Senhor. E como é bom quando nós temos pessoas com mais experiência, quase finalizando já, que nos ensinam esse caminho, o caminho das pedras, para que a gente também não tropece. É sempre bom ter alguém com experiência, alguém com a palavra certa do lado. É sempre bom nós termos um ícone no qual nós podemos olhar e seguir. Eu quero falar de uma pessoa que para nós é um ícone, em que a palavra de Deus fala que ela é cheia de graça. E é claro que essa pessoa é Maria, cheia de graça. O anjo chegou nela e falou: ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Maria é aquela em que nós devemos olhar e nos espelhar, para que, olhando para ela, nós possamos ser aquelas pessoas também cheias de graça. Nós, olhando o seu exemplo, a gente também possa ser um pouco mais como o seu filho Jesus. Maria tem todas as características de uma serva cheia de Deus, cheia da graça de Deus. Sabe, quando um artista ele quer fazer uma obra de arte, ele pega o barro, ele faz ali a sua moldura, ele transforma aquilo numa verdadeira obra de arte, em algo lindo. Deus quis fazer maravilhas na vida de Maria. Deus quis fazer maravilhas. E se Deus quis fazer maravilhas na vida de Maria, quem tem o direito de retirar o que Deus quis fazer? Ninguém. Maria sendo barro como nós, como eu e você. Meu irmão, eu quero profetizar algo sobre a sua vida. Nós também somos barros como Maria. Deus quer realizar maravilhas na minha e na sua vida. Quem tem direito de retirar o que Deus quer fazer? Quem tem direito de retirar a maravilha que Deus quer fazer na sua vida? Somente você tem esse direito. Somente você. Se você não quiser, Deus não vai fazer. Deus nos respeita porque nos ama. O Espírito Santo de Deus é para aqueles que pedem. Somente para aqueles que pedem. É para todos que pedem. Se não quisermos essa graça, Deus não vai fazer. Mas se Deus quer fazer, e nós também queremos que Deus o faça, quem tem o direito de retirar essa graça de nós? Nem o diabo tem esse direito, nem ele tem esse poder. Não tem. E graças a Deus nós temos um ministério de oração, cura e libertação que é maravilhoso. Não é verdade? Santo Afonso de Ligório afirmava o seguinte: Deus quer que pelas mãos de Maria cheguem a nós todas as graças. Deus quer que pelas mãos de Maria cheguem a nós todas as graças. Quer ser repleto do Espírito Santo de Deus? Quer ser repleto dessa graça de Deus? Recorra à Santa Mãe de Deus, Maria Santíssima. Ela que é a rainha do Pentecostes. Eu, antes de vir para cá, anotei mesmo a lápis. Eu queria citar algumas características de Maria, que é uma pessoa cheia de graça. Então eu peguei rapidamente. Ela é cheia de graça porque ela tem intimidade com Deus. Ela tinha intimidade com Deus. Quando hoje foi visitá-la, ela estava em oração. Ela é uma pessoa íntima de Deus. Não há como ter intimidade com Deus se nós não somos íntimos dele, se nós não temos vida de oração. Maria tinha vida de oração. Ela tinha intimidade. Maria era obediente e tinha confiança no Senhor. Quando o anjo anunciou que ela conceberia por obra do Espírito Santo, ela disse sim e confiou sua vida inteiramente nas mãos de Deus, mesmo ela tendo plena consciência de que sua vida não seria fácil logo após isso. Maria tinha humildade. Maria, mesmo sendo mãe de um rei, mesmo gestando Jesus, ela foi humilde, e em vez dela juntar servos para si, Maria foi até a casa da sua prima e a serviu. Ela foi humilde. Maria era cheia do Espírito Santo. Quando Maria visitou a sua prima Isabel, na hora que Maria cumprimentou a sua prima, ela ficou cheia do Espírito Santo, assim nos narra a palavra de Deus, lá em Lucas, no capítulo 2.
Isabel ficou cheia do Espírito Santo só em ouvir a voz de Maria, e o filho dela estremeceu no seu peito. Maria pisa na cabeça da serpente. Ela é a mulher do Gênesis e é a mulher do Apocalipse. O demônio não tem parte com ela, o pecado não tem parte com ela. Ela pisa na cabeça da serpente. Ela é uma mulher decidida. Ela é uma mulher que toma decisão para ser inteiramente de Deus. Meu irmão, minha irmã, eu quero te convidar a nessa noite fazer a decisão de ser inteiramente de Deus, ser uma pessoa firme na graça do Senhor. Eu quero convidar você que quer fazer o acampamento Tropa de Elite, que já vai acontecer logo no início do mês que vem, a desde já ser um bom soldado para Cristo e tomar a decisão de ser uma pessoa firme e falar para si mesmo: eu sou de Deus. Repita comigo mesmo: eu sou de Deus. Eu sou de Deus. Que Deus possa derramar sobre nós a sua chuva de graças. Que tal a música Chuva de Graças? Eu quero te convidar a já se colocar em oração, em clima de oração, para nós orarmos e pedirmos que Deus encha o nosso coração e nos torne repletos, transbordantes da graça de Deus. Que essa chuva da graça de Deus possa transbordar no nosso coração, e transbordando no nosso coração também possa afetar as pessoas que estão à nossa volta. Feche seus olhos por um instante.